O vídeo de hoje tem uma receita super fácil, super prática de fazer de véspera, para depois no dia seguinte a marmita para a escola ou para o trabalho já está pronta. Olá a todos, bem-vindos, eu sou a Susana. Hoje aqui na Cozinha com Amor nós vamos fazer outra receita fácil, rápida, prática, saborosa e estas são as receitas perfeitas para o nosso dia-a-dia. Precisamos de receitas que sejam nutritivas, que sejam fáceis de fazer e que sejam versáteis. Podemos fazer na véspera, guardamos no frigorífico e depois no dia seguinte é só fazer a marmita, fazer o lanche dos miúdos e estamos tranquilas em relação à comida que estamos a colocar para os nossos filhos comerem porque ela está equilibrada nutricionalmente. Temos proteína, temos legumes, vocês vão ver, é uma receita ótima. Nós vamos fazer uns bolinhos, umas pataniscas de legumes. Vamos juntar a farinha de grão, que será a base para fazer a massa, e depois eu optei por colocar o courgette, a cenoura e a salsa, ficou super saboroso, mas vocês podem diversificar, podem colocar os legumes que vocês quiserem e de cada vez que quiserem podem mudar os legumes, parece que é outra receita. Vão ver que vai resultar muito bem. Eu espero muito que vocês gostem desta receita, que façam aí em vossa casa. E não se esqueçam, aquele pedido especial, partilhem este vídeo com muita gente para a alimentação saudável também chegar a muita gente. E quando fizerem esta receita ou outra aqui do canal, marquem-me lá no Instagram, assim podemos trocar algumas ideias, combinado? Agora vamos para a cozinha preparar as pataniscas e eu já volto aqui para vos mostrar. Então, hoje para as nossas pataniscas ou para as nossas panquecas de legumes, eu escolhi a cenoura e a courgette, a salsa também, que são legumes básicos que nós temos sempre no frigorífico, mas eu dou-vos aqui um conselho, vocês podem juntar também um pouco de cebola ou um dente de alho e depois qualquer legume diferente que vocês tenham em casa podem também juntar ou alternar com estes. Aqui a ideia é usar o que temos à mão e facilitar o processo de fazer o jantar, de fazer o prato para o dia seguinte, para fazer uma marmita, e eu estou a ralar a cenoura com o ralador na lâmina mais larga, para fazer assim os fios mais largos. Tem mais ou menos aqui meia chávena de cenoura ralada. Agora vamos também ralar o courgette, e vamos fazer mais ou menos o equivalente, meia chávena, e agora no final vocês vão ver qual é aqui o segredo para o courgette. O segredo então para a courgette é este que vocês estão a ver. No fim dele estar todo ralado, vamos apertar bem entre as nossas mãos para sair todo este soro que vocês veem que está a sair. E é um processo super rápido, não tem que colocar nem num pano nem numa peneira, que nós conseguimos perfeitamente bem fazer com as nossas mãos. Conseguem ver a quantidade de líquido de soro que ficou aqui? Este líquido iria tornar as nossas panquecas muito líquidas, muito fluidas, e depois também não iria ajudar muito na estrutura. Então o segredo é este: apertar bem o courgette entre as mãos, ou então se quiserem ser mais perfeccionistas, colocam num pano de cozinha e apertam bem apertadinho, que ainda fica mais escorrido, mas assim desta forma resultou bem, vocês vão ver, não vai alterar a textura da massa, vão ver a cremosidade que vai ficar. Agora passamos para a salsa, picar bem fininha, bem picadinha. Se não tiverem salsa, se preferirem outra erva fresca, colocam outra erva. E aqui é a altura em que vocês podem então alterar os legumes. Podem colocar brócolos, pimento, podem colocar couve-flor, podem colocar espargos, podem colocar cebola caramelizada. Qualquer um destes ingredientes vai resultar muito, muito bem. Então temos meia chávena de cenoura, meia chávena de courgette ralado, meia chávena de salsa picada, 2 colheres de sopa de amido ou de milho ou de tapioca, uma chávena de farinha de grão, meia chávena de água, 2 colheres de sopa de azeite, sal, pimenta e cúrcuma. Vamos começar a juntar aqui tudo numa taça, primeiro os secos, junto com os temperos, que no caso era alho em pó, cúrcuma, pimenta preta moída na hora, e agora então adicionamos umas pedrinhas de sal também a gosto. Depois vamos envolver aqui os secos, só dar assim uma mistura leve, para passarmos então agora à fase dos líquidos e começamos por juntar o azeite, que são 2 colheres de sopa de azeite, e meia chávena de água à temperatura ambiente, não é preciso estar quente, é só juntar tudo e fiquem confiantes que vai resultar, as quantidades estão medidas, e é meia chávena de água para uma chávena de farinha. Aqui é preciso ter algum cuidado porque como temos um amido, ele tem tendência a ficar assim mais granulado e a ideia é com a espátula fazerem-se alguma pressão na parede da taça para diluírem aquele volume. Por fim juntamos uma colher de sopa de linhaça triturada para ajudar a fazer a liga depois com os nossos legumes e com o nosso creme, e agora é só envolver os legumes que estivemos a ralar lá no início. A cenoura e a courgette, que nós drenamos e retiramos todo aquele soro, e juntamos também a salsa,
E depois o truque, eu sempre digo que não é um truque, mas é um cuidado especial. No final vocês provam a massa, percebem como é que ela está e veem se precisam de um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta. E eu tenho aqui um truque extra para vos dizer. Se não têm a certeza do resultado final, do sabor da vossa panqueca, aqueçam a frigideira e façam um teste. Juntam uma pequena amostra de massa, só assim meia colher, e cozinham só uma, depois provam e percebem se querem ou então ou não adicionar mais tempero. Se não tiverem de facto certeza do sabor que vai ficar. Fica a dica, ok? Agora é muito simples, na frigideira que já pré-aqueci, lá no fogão, pincelar com um fio de azeite, com um pincel, para distribuir bem. E agora vamos fazer a quantidade e o tamanho que vocês quiserem. Aqui em casa esta já é uma medida universal. Esta é uma colher de sobremesa e já sei que é um tamanho que resulta bem e na hora de distribuir o prato e fazer as marmitas, sei a quantidade que cada um come. Mas vocês, se fizerem quantidades maiores, tenham em conta o tempo de cozedura, porque é mais massa, é mais farinha, vai demorar mais tempo. Estas demoraram uns 3, 4 minutos, já dá para virar. A partir do momento que elas descolam e que conseguimos virar, é só continuar e virar do outro lado e deixar caramelizar também do outro lado. E elas ficam ótimas, super estaladiças e não precisamos de juntar muito azeite, ok? Controlem-se na quantidade de azeite. Por vezes temos medo que acabem por colar na frigideira e colocamos mais um bocadinho, mas já viram que resulta bem. Agora eu quero mostrar-vos aqui o interior da nossa panqueca, da nossa patanisca. Está super amarelinha, da cúrcuma, recheada com os legumes que nós colocamos, super saborosa. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar desta receita. Esta já é então a segunda dose que eu estou a fazer lá no fogão e mostrei aqui para vocês. E agora com o prato cheio é só montar, é só distribuir para um jantar acompanhado com cereal integral, com uma salada, para a marmita da escola, para a marmita do trabalho. É uma receita super fácil e prática de fazer de véspera para ficar pronta para o dia seguinte. Eu espero muito que vocês gostem desta receita, que façam em vossa casa e que depois me contem como é que correu. As pataniscas estão prontas, ainda estão morninhas, têm aqui um cheirinho super, super agradável. Eu espero que vocês experimentem fazer em vossa casa. A cada vez que façam esta receita, mudem os legumes, que vão conseguir sabores diferentes e assim todos vão pensar que é uma receita nova e vão surpreender. Em relação ao tamanho, se quiserem fazer deste tamanho, tudo bem. É um tamanho que resulta aqui em casa. Se fizerem maior, tenham apenas em conta que demora mais tempo a cozinhar. É importante que a farinha de grão cozinhe toda, não é? Não vai ficar crua. E se fizerem a patanisca maior, tenham em conta depois o tempo da cozedura. Mas eu tenho a certeza que vocês vão conseguir fazer na perfeição. Eu espero muito que vocês façam esta receita em vossa casa, vocês partilhem este vídeo com muita gente, para nós conseguirmos levar a alimentação saudável também a muita gente. Quando fizerem esta ou outra receita, marquem-nos lá no Instagram, assim podemos trocar ideias. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem bem e até à próxima!